que lá vem spoiler. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Muito prazer. Esse aqui é o Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e o nosso papo de hoje tem sangue, suor, templos, gurus, macacos, cobras, ursos e tem, sabe mais o quê? Tem Marcos Benedito. Fala, Sansa, pessoal. Fala, Marcudo. Tem também a volta triunfal de Rafinha Veste Prada. Fala, queridos, tudo bem? Não sei se triunfal, mas com certeza muito prazerosa pra mim. Prazerosa pra todos nós, Rafinha. Olha, tem também Nayana Nascimento, a nossa Nainai. Oi, galera, prazer estar aqui hoje. E tem João Vitor Lima. Salve, João. Salve, galera. Tava com saudade de participar do programa e aqui vai matar a saudade demais. João, um abraço pra você e um abraço pra todo mundo do Rio Grande do Sul. Inclusive, daqui a pouco a gente tem um anúncio super importante pra fazer. Olha, gente, estamos reunidos aqui hoje pra falar de Fúria Primitiva, ou se vocês preferirem, Monkey Man, filme que acabou de chegar nas salas de cinema e que tem sido chamado por aí de o John Wick indiano. Bom, já a gente vai descobrir se é por aí mesmo, mas antes fica aquele recadinho de sempre. A gente vai ter spoilers por aqui, mas pode ficar tranquilos que a gente dá um sinal piscante antes de começar, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! Close your eyes and you will find yourself. When I was a boy, my mother used to tell me a story of a demon king and his army. They brought fire and terror to the land until they faced the protector of the people, the White Monkey. Muito bem, meus amorecos, o negócio é o seguinte. Fúria Primitiva é o mais novo lançamento da Monkey Paw Productions, produtora de ninguém mais, ninguém menos que Jordan Peele, cineasta responsável por grandes exemplares do terror psicológico, como Corra, Nós e Não Olhe. A produtora lançou também títulos interessantes, dirigidos por outros cineastas, como Infiltrados na Clã, o novo Candyman, a animação Wendell e Wild e a série Lovecraft Country, que tem programa por aqui. Fica a dica do episódio 68. Essas produtoras menores estão se destacando, né? Esse filme, por exemplo, estava programado para sair na Netflix, mas o Jordan Peele assistiu, ficou louco para levar para o cinema, por isso que ele aparece como produtor e tal. E dá para entender o esforço, né? E tem outro detalhe aí, essa parceria dele com o Dev Patel pode se estender, porque ele já disse que quer o cara no próximo filme dele. Eu tava vendo uma entrevista, acho que no canal do Rotten Tomatoes, que é uma entrevista entre o Dev Patel e o Jordan Peele, em que contando a história de como é que ele conseguiu adquirir o filme e produzir sob o selo da Monkey Paw e também distribuir pela Universal, já que foi desconsiderado pela Netflix dadas questões políticas envolvendo a Índia, que é muito abordado no filme, e que, por sorte, e graças a Hanuman, Jordan Peele veio e salvou o filme e temos ele para assistirmos. O que tiver dedo, mão, sei lá, da Monkey Paw e do Jordan Peele, eu tô dentro pra testar, pra ver, pra ouvir, pra ler, enfim. O Jordan Peele pode mandar os seus roteiros aqui pra nossa Nayana Nascimento, tá? Que ela lê tudo que passar aí pela Monkey Paw e dá o veredito aqui pelo Senta que lá vem spoiler. Muito bem, minha gente, dessa vez quem pilota o tuk-tuk é o cineasta estreante Dev Patel, que aos 34 anos já tem uma coleção de participações muito interessantes como ator, hein? Além dos filmes Quem Quer Ser um Milionário, O Homem que Viu o Infinito, Lion e também A Lenda do Cavaleiro Verde, um dos favoritos do Marcudo, ele esteve nas séries Skins, The Newsroom e também Modern Love. Ele foi inclusive considerado recentemente para viver o 007, né, seu João? Eu adoraria muito que Dev Patel, aqui ele se consagrou como um grande astro de ação, na drama ele já quebra literalmente tudo, e que assim seja, e que seja um grande James Bond
vindouramente. O Marcudo foi visto, viu, o Rafinha, Nai, não sei se vocês viram, foi visto fazendo campanha na Paulista e região pra Dev Patel ser o 007. Conta mais pra gente isso aí, Marcudo. Eu não fiz campanha, nem sou o maior fã de A Lenda do Cavaleiro Verde. Tome! Mas ele é um bom ator e daria um bom 007. Eu trouxe um fun fact do Dev Patel, que ele poderia falar "Can I have a glass of water, please?" Mas não. Quando ele trabalhou no filme Exótico Hotel Marigold, o moço precisou fazer aula de pronúncia para aperfeiçoar o sotaque inglês indiano dele. Inclusive nesse filme a gente vê uns momentos, né, desse inglês indiano do Patel mais forçadinho, né, que não é o habitual dele, pelo menos que a gente tem visto aí nas últimas produções. Muito bem, queridos, voltando aqui para a história de Fúria Primitiva, vou pegar emprestada a sinopse do Adoro Cinema. Nós temos um conto de vingança e redenção que segue a jornada de um jovem anônimo, conhecido apenas como Bob ou Kid, que ganha vida em um clube de luta underground, vestindo uma máscara de macaco. Bom, à medida que um trauma da sua infância ressurge, suas mãos marcadas tornam-se instrumentos de justiça, desencadeando uma saga explosiva de vingança contra aqueles que tiraram tudo dele. Gente, além do próprio Dev Patel aí no papel principal, temos no elenco nomes conhecidos dos amantes de Bollywood, de Tollywood e vizinhança. O pequenino Pitobash, como Alfonso, o Sikandar Kher como comandante de polícia Hana e a belíssima Sobita Dhulipala como Sita. Eu queria saber se tem mais alguém do elenco que chamou a atenção de vocês, gente. O que me chamou a atenção é uma ponta muito curta, mas maravilhosa do sempre excepcional Sholto Cooper, que ficou famoso pelo Distrito 9, Chappie e outras parcerias com o Neil Blomkamp. Verdade, João, tirou as palavras da minha boca, João, porque ia citar mesmo o Shelton Copley, que ele faz o Tiger, né, que é o cara que comanda ali a área clandestina de lutas. Cara, tem uma cena que eu gostei muito, que aliás é um pouco mesmo dessa... É uma cena quase viscosa, né? Quando ele começa a anunciar os lutadores, ele cospe na câmera, ele baba, né? Você vê que ele é um cara que ele vive aquele meio, né? É muito bom ver um cara tão antigo já, né? Ele já é um cara veteranaço assim, e se entregando tanto, mas acho que ele é um belo destaque, tirando os indianos, claro que o Sansa já citou aqui. Muito bom, meu povo. Ó, antes da gente começar a nossa resenha, a Vera por aqui, duas coisinhas importantes, hein? Primeira, gente, temos mais de 10 mil ouvintes nessa bodega e apenas 160 avaliações no Spotify. Então olha só, aproveite para se inscrever e dar 5 estrelinhas mágicas para ajudar a levar a palavra para aquela amiga ou amigo que, assim como a gente aqui, adora um filme com pancadaria da boa. E segunda, o Rafinha, ainda bem que você tá de volta, viu? Vou pedir pra você fazer as honras da casa e ativar pra gente a sabedoria das multidões, que eu tô curioso pra saber o que público e crítica tem achado aí de Fúria Primitiva, que acabou de chegar nas salas de cinema aqui no Brasil, mas que tá rodando lá fora desde o comecinho de abril, né? Pois é, Sansa, olha, a distribuição pelo lado de cá atrasou um pouquinho, mas que bom que finalmente chegou, né? Então assim, olha, um abraço aqui para os queridos da Diamond Films, que trouxe uma das produções mais aguardadas do ano pra gente aqui. Olha, antes da notinha dos agregadores, é legal trazer aqui que o filme custou a bagatela, é muito barato, né, cara? 10 milhões de dólares e faturou já, por enquanto, né? 40 milhões, ou seja, se pagou e tá dando um lucrinho, né? Tomara que o Patel tenha colocado aquela cláusula, sabe aquela cláusulazinha da bilheteria? Ele deve estar mais rico, né? Mas ó, talvez isso aqui também explique a recepção, né, do público e crítica. Lá no IMDb, o Monkey Man conta com 7 de 10, no Metascore 70 de 100, no Letterboxd 3.8 de 5 e no Rotten Tomatoes, eu lembro quando foi lançado, ele abriu com 100% da crítica e do público, foi um negócio absurdo, e agora tá com 89% da crítica e 85% do público, o que são notas muito boas, especialmente se a gente considerar o Letterboxd, que é chato pra cacete. Então olha, vamos lá, chegou a hora de a gente falar do que realmente importa aqui, neste nosso top 10 dos mais ouvidos do entretenimento e cinema do Spotify, que é a opinião do Senta que lá vem spoiler. Marcudo, faça as honras da casa e conte pra nós, ainda sem spoilers. Fúria Primitiva, Monkey Man, estreou da Patel na direção. Gostou, amou ou deu pro gasto? Olha, Rafa, eu gostei e a gente tava comentando sobre o Dev Patel, tava pensando na carreira dele, né, que ele começou como aquele bobalhão em Skins, quando ele era adolescente, ele era britânico, mas ele já tinha uma família indiana na série, né, então desde o começo ele já transitava entre as duas nacionalidades.
né? Depois ele foi melhorando, né? O Santos só citou ali os trabalhos que ele fez. Lion deve ser o que deu mais destaque para ele, né? Como ator, a carreira dele vai bem. Mas aqui na estreia, em longas, né? Porque já tinha 2 curtas antes, aqui em Fúria Primitiva, eu acho que ele mostrou que ele sabe emular bem algumas coisas, mas ele acaba derrapando em outras, e eu acho que ele não traz nada de muito original, apesar de ter feito, sim, um bom filme. Eu acho que a proposta de Fúria Primitiva, no geral, é bem executada, mas talvez ele tente ser mais John Wick do que deveria, né? O próprio filme chega a fazer brincadeira com isso no meio, e realmente tá tudo ali, né? Tem o protagonista fazendo o Rapa de vestido de terno, tem até uma tentativa de emular a fotografia, que é uma marca, especialmente a partir do 3º John Wick. Tem até um cachorro na história, né? E eu acho que falta, mas eu acho que falta a inventividade, a adrenalina, aquele fator surpresa de John Wick, né? A cada filme lá a gente vê um esforço para ter alguma coisa diferente, alguma cena memorável. Eu acho que Fúria Primitiva não tem tanto disso. Tem algumas coisas legais, tem alguns jogos de câmeras interessantes, tem umas tomadas bonitas, mas eu acho que é tudo meio superficial. E eu acho que o grande problema mesmo é que Fúria Primitiva parece mais um filme hollywoodiano feito na Índia do que outra coisa, né? Porque se a gente pega RRR, por exemplo, é um filme fenomenal de ação, né? Ali tem sequências que deixam a gente embasbacada, e Fúria Primitiva não tem nada disso, né? Mas dá para argumentar que aqui a proposta é outra, é mais minimalista, né? Pode ser, mas eu acho que o filme não alcança todo o potencial que ele tinha, apesar de ser bom, de ter me entretido na maior parte do tempo. E é um filme que custou $10 milhões, né? Então isso já me faz valorizar mais. O longa contextualiza brevemente a infância do protagonista, né? E logo de início ele dá para sentir o estado de fúria que essa criança cresceu e desenvolveu de forma intrínseca sua jornada de vida com base em dor e sofrimento, né? Tanto no físico quanto no psicológico. Mas a minha parte favorita é no arco da mudança interna que acontece no personagem principal. Ele vai do fracasso até a revolução lá dentro dele, né? Onde ele percebe que a vingança, né, da fúria e tal, não é só dele. Quando ele encontra aquele grupo de pessoas, dá pra notar que são pessoas representando diversas minorias, né, diversas crenças diferentes, pessoas da comunidade LGBTQIAP+, mulheres, crianças, escravos, fica bem claro para mim que a vingança é por toda uma vida, né, de repressão de diversas minorias. E onde juntas, essas minorias se tornam uma força só, mas que elas precisam estar em sincronia, né? Vou falar um pouquinho mais na parte de spoiler também. Discordando um pouquinho do Marcudo, eu amei o gênero de ação é o que eu mais amo no cinema, é o gênero que eu mais assisti desde que eu era piquetucho. Monkey Man, ou Fúria Primitiva, aliás, o Brasil aqui perdeu a oportunidade de dizer Homem Macaco, mas enfim. Eu acho que ele se assemelha mais a, por exemplo, filmes como The Raid, ou como ficou aqui conhecido no Brasil, Operação Invasão, tanto 1 e 2, que são obras-primas do Gareth Evans, que é o diretor do filme, e Extraction, ou Resgate, do Chris Hemsworth. Ambos os filmes, que por sinal Dev Patel se inspirou na conversa que ele teve no South by Southwest, que é um festival de filmes um pouco mais meio comerciais, mas um tanto cultos. Ali, mesmo sendo um trabalho de estreia, se mostrou um domínio da sua arte em relação à cena, um maravilhoso trabalho de câmera em relação a dar ritmo com a sua movimentação, mesmo que agitada, e não sendo atrapalhado por uma edição picotada, que parece até corte de sushi para deixar tudo bem fininho. Mas que tem, como a Nai comentou, essa questão da representatividade e principalmente a questão de uma coisa que falta muito do cinema de ação, que é uma história com coração. E que através de sequências muito bem elaboradas, de uma coreografia excepcional, mostra que Dev Patel, além de ele ter contusionado, não sei se foi o ombro, mas ele quebrou a mão para fazer várias cenas, como também o domínio de espaço, um som fenomenal, de tal ritmo, e como consegue abranger isso, sendo o diretor, o ator, o roteirista e diversas outras partes que ele
pôde participar. Bom, gente, a gente abriu falando aqui de John Wick, né? O João trouxe muito bem o Resgate. A gente pode lembrar, não tão recentemente assim, de Gladiador e também de Old Boy. Essa história do exército de um homem só, né? Como a gente fica fascinado com esse tipo de filme. Essa coisa do um contra todos, né? Então o cara vai lá pra porrada e seja o que Deus quiser e a coisa funciona, né? Claro que a gente tem que ter uma suspensãozinha de descrença, porque, não tem um tiro que derruba esse homem, afinal é um homem só, né? Ou mesmo um Deus Ex Machina, como em determinado momento do filme, que esse homem só, quando acossado, vai ser salvo, né? E mais pra frente a gente fala disso. Então eu gosto muito desse tipo de filme e ele já começa me ganhando por aí. Eu tô com o João, cara, eu acho que pra primeiro filme, 34 anos de idade, e há quanto tempo o Dev Patel vem fazendo coisas interessantes, né? Se fosse o quarto, quinto filme dele e a gente estivesse vendo isso, talvez eu reclamasse de algumas coisas, mas pra estreia, e com esse orçamento, né, Rafinha, me chamou bastante atenção o quanto ele conseguiu entregar aqui. Eu só vou discordar da Nai, porque quando a gente vai para essa Índia woke, né, essa Índia dos LGBT, essa Índia desconstruidona, que vão abraçar a causa e tudo mais, eu acho que o filme começa a se perder um pouco. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais enxuto, e pelo menos pra parte 1, porque pra mim esse é o tipo de franquia que vai muito pra frente, a coisa poderia estar sendo mais resolvida entre ele e o vilão, no caso policial, né? E a coisa vai escalar e vai escalar e vai escalar, e eu não sei se é a melhor das escolhas. Eu, por exemplo, achei que o filme deu uma sambadinha ali no segundo ato, não sei se vocês concordam comigo. Mas, no geral, para uma estreia, um filme muito interessante. Ele podia ser um pouquinho mais curto, né, gente? Acho que uns 20 minutinhos a menos não faria mal. E mais adiante a gente comenta aí nos spoilers toda a parte gráfica, né, e as soluções de roteiro do Patel. Eu concordo primeiro com o João que, cara, pra variar, os caras trazem um filme com o Patel, onde já conhece o cara, com um baita nome, que aliás é inspirado em um dos deuses indianos, né, que é Hanuman, que é o homem macaco, e os caras transformam o homem macaco em, fúria primitiva, né, malandro? Virou mais um filme da sessão da tarde da Globo, né? Tipo, tanto faz, quem escreveu, quem dirigiu, enfim. Cara, eu gostei do filme. Assim, eu concordo com o Sansa, tem uma barrigaça, eu acho. Uma barrigaça, 20 não, né? Assim, uma meia horinha ali no meio que eu quase falei, mas e aí, né? Onde vai dar isso aqui agora? Né? Uns 25 minutos, meia horinha ali, que o Patel acho que talvez quis fazer valer esses 10 milhões de dólares mesmo que ele teve a poder gastar como roteirista, como diretor, né? Mas, cara, no geral, surpreendente. Você falou dos 34 anos do Patel. Quando eu li sobre que ele tinha 34, eu fiquei até assustado. Pensei, não é possível, só eu fico velho. É impressionante, né? 34 anos, um cara fazer o que ele fez, trazer vários aspectos da Índia. A trilha sonora, ela é uma delícia, né? Ela acompanha muito bem o filme. Senti falta, porque eu tinha lido uma entrevista dele antes, falando que era uma ode assim a Bollywood, né, a cultura indiana e tal. Senti um pouco falta das danças, né, assim, como é que você faz uma ode a Bollywood sem as danças de verdade, né? Mas não sei onde ele encaixar, talvez a barrigada que teve ali no meio. De qualquer maneira, acho que positivaça assim a estreia dele como diretor, como roteirista. Eu acho que não sei se vai virar uma franquia, não sei se deve virar uma franquia, acho que ele nem quer que vire uma franquia, e talvez ele acabe virando, até tinha feito uma anotação aqui, eu lembrei um pouco de Beekeeper, Rede de Vingança lá de Jason Statham, um negócio meio pancadaria e tal, legal, entrega, né? Não sei se faz sentido ter o Monkey Man 2, não sei qual é o caminho, a não ser que o Patel resolva seguir uma outra linha aí dentro da Índia. Mas, assim, no geral, uma baita estreia dele como diretor, porque não é moleza, né? Não, eu ia comentar em relação à trilha sonora, vendo a entrevista que eu vi do Dev Patel com o Jordan Peele, que ele foi muito útil em relação à pós-produção, por ajudar nessa questão de conseguir as músicas, encaixar elas onde precisa, ter esse incentivo, obviamente, na distribuição. E eu acho que estaria me repetindo, mas é um trabalho excepcional. Eu me senti realmente tocado pela parte de representatividade, por esse coração. Tem sim as suas barrigas, mas eu acho que elas favorecem a história em si e ajudam a crescer com muito virtuosismo. Ih, gente, vocês estão ouvindo? Pera aí, ó,
Tá vindo aí, hein? Ó o anúncio, ó. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Muito bem, minha gente. Agora que o Marcudo liberou os spoilers, podemos falar com mais detalhes aí sobre roteiro, direção, fotografia, design de produção, trilha sonora e, claro, das atuações desse filme aqui. Gente, eu quero começar essa resenha com spoilers pelo estreante do rolê, Dev Patel. Marcudo, o que você achou do menino Dev atrás das câmeras? Você que deu um shade ali no começo. Primeiro trabalho, 34 anos. Deu pra agradar um pouquinho ou não? Primeiro trabalho, eu tava pensando no primeiro trabalho de um diretor jovem, por exemplo, Damien Chazelle, com 29 anos, fez Whiplash, né? Você vê a diferença. Então, um filme super original. De novo, Fúria Primitiva é um bom filme, mas eu acho que podia ser muito melhor. Mas acho que tem bons momentos de ação. Me chamou a atenção lá no começo o posicionamento de câmera dentro do ringue, bem no meio dos lutadores, enquanto o Kid estava lutando vestido de homem macaco. Eu acho legais alguns momentos subjetivos em primeira pessoa durante a ação também. Mesmo os momentos de John Wick mais pro final, eu acho que funcionam também. Tem uma cena de fuga do Kid da polícia que é longa, é bem feita. Tem um tanto de gore também no filme. Mas eu acho que talvez falte aquela doideira a mais que os filmes de ação da Índia costumam ter, né? Eu acho que ainda tá um pouco Hollywood demais. RRR, de novo, tem muita personalidade, sou original. Mas Fúria Primitiva não. Ô Nai, e tem bastante câmera na mão, né? Me lembrou em alguns momentos o Hardcore Henry, né? Que tem aqueles saltos de avião, primeiro plano, e você vê toda aquela ação. Gosto daquelas câmeras, como o Marcudo falou há pouco, né? Tem aquela dança que eles fazem no meio das lutas. Acho que fica bem bacana de mostrar pra audiência fazer parte daquela luta junto, né? Não só o protagonista ali. E também gosto daquela primeira cena, quer dizer, não é bem primeira, mas é uma lá no começo que se perde um queixo no vaso sanitário lá. Acho que ficou bem legal visto de cima, assim, deu uma ênfase bacana pra ação mesmo, né? Também achei interessante a cena daquela chinela estranha lá, que eu tava recebendo, assim, tava mostrando muita atenção do que esperado, que chinela muito feia, e ainda trouxe uma surpresinha lá no final. Gostei bastante do filme. A parte do saco de pancadas lá, junto com onde o Dev começa a treinar lá, né? Junto com o músico da comunidade lá, com a arte daquele músico, que nesse caso é música, obviamente, né? Respeitando os tempos de cada golpe, que ele vai indo assim devagarinho, né? Um olhar atento no movimento dos pés. Quando a mulher vai dar o golpe lá no saco de pancada também, ali parece que eles de fato criam um laço mais próximo, assim, e essa acho que é de fato a minha parte favorita. Também vale lembrar da cena do carrinho lá, que ele escolhe a Nikki, né? O carrinho tem nome, ele escolhe a Nikki como carrinho para fugir. Isso, Nicki Minaj. É o menos promissor, óbvio, me faz criar mais prazer ainda de assistir o filme. Ô Rafinha, aquela cena, né, quando ele entra lá, ele já subiu, né, e já é garçom, e ele vai entrar ali, começa pela cozinha, vai subindo e começa a pancadaria, você fala assim, ué, com 40 minutos ele já vai pegar o chefão, já vai resolver a parada agora, né, não é possível. Eu tô vendo aqui, tem mais de 1 hora de filme pela frente, né. Cara, eu achei aquela cena espetacular, porque ele entra, a gente acha que ele vai resolver, ele não resolve, quebra o aquário, sai, e quando ele sai, ele vai pro tuk-tuk, e do tuk-tuk a polícia pega, depois solta, e depois pega de novo e cai no rio, toma um tiro. Eu falei, meu Deus do céu, velho, o que tá acontecendo? Né, o Dev Patel ficou maluco, velho. Como é que ele acha que ele vai conseguir? Ele ainda não viveu a saga, né, não viveu a jornada do grande dragão branco, que vai lá no mestre, treina, ouve o canto da águia, né, começa a dar porrada direita, isso ainda não aconteceu. Então calma, Dev, né, vai com calma. A gente vê muita vontade do Dev fazer as coisas, mas talvez, né, com um ritmo, né, um pace, como diria Rodrigo Cunha, melhor, né, um pouquinho mais tranquilo, o filme pudesse se encaixar mais e não ter tantos diálogos expositivos, né, como a gente vai ver da metade pra frente. É verdade, Sansa, eu acho engraçado porque tudo isso que você falou não bate muito assim com o que o
o Patel falou depois que o filme estreou e foi bem recebido. Porque as comparações são inevitáveis, né? O John Wick, ele é citado nominalmente no filme. É quase uma mensagem subliminar para nós que assistimos muita coisa. A gente fala, então deve ser isso mesmo, né? E aí faz tudo isso. É um filme de vingança, como o Marcudo bem citou aqui no início. Tem até o cachorro, né? E ainda assim, ele acaba quebrando um pouco esse ritmo, né? Ele não segue 100% a receita de boa filme de vingança que todo mundo esperava que ele seguisse. Que foi o que você falou aqui. Né? Então, com 40 minutos, eu já dou porrada no chefão, você fala, vai acabar. Aí tem um quesinho de comédia, né? Quando ele tenta quebrar vidraça pra pular e não consegue, né? Que ele quase machuca o ombro ali. Existem essas pegadinhas. Eu acho que o Patel, ele é um cara que surpreende como diretor, porque eu fiquei surpreso, porque eu imagino que ele tenha trabalhado na parte da edição do filme, e apesar daquela barrigada que tem no meio, dentro da barriga, a Nay tem razão, essa cena do treino com o músico da comunidade, ela é muito legal, mas é como se fosse para acordar a pessoa que tá perdendo um pouco do fio da meada ali, né, no meio do filme. Eu acho que dentro do contexto faz todo sentido, né, porque ele tá cada vez mais imerso dentro daquela comunidade. Então, assim, pensando no filme de vingança, pensando no filme do Patel, como ele mesmo escreveu, né, ele mesmo atua, e pensando de novo, gente, não podemos esquecer, nos 10 milhões de dólares que ele gastou para fazer esse tipo de filme, como o Marcudo falou aqui, parece mais Hollywood na Índia do que Bollywood, cara, é um baita feito. Essa que é a verdade, né? E outra, não podemos esquecer que o Patel, ele é britânico, né? Mas ele tem as raízes dele indianas, e ele tenta trazer todas essas diferenças sociais, diferenças de gênero para dentro da tela, como ele pode trazer, da forma que deu, né? Então, de novo, você perguntou, Sansa, aqui como é que foi a estreia do Patel como diretor? Surpreendente. Ô, João, a gente tá falando muito aqui de John Wick, e uma das coisas que salta aos olhos, literalmente, né, John Wick, é a fotografia, né? E é interessante o trabalho de fotografia que a gente tem em que a gente tem em Fúria Primitiva, porque caminha junto com a própria direção do Patel, né? Tem muitas mudanças, quando a gente pega o Clube da Luta, Super Underground, sujo pra caramba, né? Com uma paleta diferente, mais amarelada, e depois a gente vai ter toda a sequência de neon, do restaurante, da balada, enfim. Pra mim tem muito virtuosismo envolvido, você não acha? Demais, cara. E uma coisa que tu comentou em relação na direção do Dev Patel é que tem um senso de unidade. Tudo tem não só escopo, mas tudo parece ser de um mesmo filme, não é uma conja de retalhos. Ouvindo vocês e também do que eu ouvi do Dev Patel, ele se inspirou em muito, mas muito filme de ação, desde filmes de vingança coreanos, que tem como é que eu ia dizer, camadas da história da sua narrativa que se assemelha aos poucos filmes e os principais filmes de vingança coreanos que eu amo de paixão, tipo Old Boy, I Saw the Devil, ou ele também se inspirou também em filmes de Bruce Lee, Operação Dragão e Jogo da Morte, porque a cena da boate é puro Jogo da Morte, subiu o paddock. E no meio, que vocês consideraram uma barriga, a cena de treino é puro Rocky Balboa. Aquilo, ele até comentou isso como uma grande inspiração. Quando ele mostra mais tarde os integrantes ali daquela comunidade que ele ajuda a proteger e elas o ajudam a lutar na boate, mostra obviamente uma amálgama em relação ao cinema de Bollywood, Tollywood, em relação às cores, em relação a toda essa questão que deixa tudo palpável. Sabe uma coisa que eu temi? Eu pensei assim, cara, o Dev Patel, ele tem uma doçura no olhar, né? Se a gente olhar bem, reparar bem no jeito dele, ele parece um bom moço, né? Ele não é exatamente o John Wick, impiedoso, né? A gente sempre acha que ele vai ter um gestinho de generosidade ali na frente. Então eu temi que lá no final, quando ele começa a descer a porrada geral, ele fosse perdoar.
né, os inimigos dele. Ele ia chegar perto do final, mas fosse deixar pra lá, vida que segue. Afinal de contas, ele, né, conseguiu elevar o cosmos ao sétimo sentido, como fazer uns Cavaleiros do Zodíaco. Eu queria saber se você pensou essa mesma coisa e se você gostou dele ser impiedoso até o final. Gostei sim, Sansa, principalmente de toda a evolução do personagem dentro daquela parte que vocês estão chamando de barriga, tá? Eu acho que ele precisava daquele momento para evoluir com a vontade dele, com a vingança dele, sendo daquele povo, para unir as forças daquelas minorias, para ele poder ter um propósito maior, além só da vingança em si, né? Então ele estava defendendo outras pessoas ali dentro. Talvez 25 minutos a menos naquela parte do filme, talvez, não sei, talvez menos 10, não sei, 15, mas que aquela parte do filme é essencial pra gente entender a evolução do personagem dentro de todo o arco dele de vingança em si, né? Ô Marcudo, uma coisa que eu queria saber de você, cara, 2h05, quase 2h10 de filme e meia hora de flashback, né? Aquela coisa e volta na mãe de novo, e aí pega fogo, e volta na mãe, e a mãe fica puta com o policial, e volta, e pega fogo, e sangue, e o anel do policial. Cara, você não acha que tem um excesso de flashback e isso atrapalha um pouquinho o ritmo do filme? Meio que assim, a gente já entendeu o que você quer dizer, Patel, mas ele dá uma insistida ali, talvez para pegar todo o público e explicar página por página quem talvez ainda não tenha entendido as motivações? Eu acho que sim, eu acho que é nos flashbacks que tá a barriga do filme, porque, beleza, né, quando o Kid, ele cheira aquele pó vermelho da raiz da árvore, ele entra numa viagem e a gente vê um flashback completo daquele ataque ao vilarejo, quando a mãe morre e tudo mais. Só que a gente já tinha visto aquilo picotado umas 3 ou 4 vezes antes, depois a gente vai ver de novo, né? E sempre acompanhado de umas cenas dele contemplando a vida e tal. E é uma encheção de linguiça, porque tira tempo de explicações mais importantes, que nem, por exemplo, como ele aprendeu a lutar em primeiro lugar, né? Aquele treinamento que ele faz com aquela comunidade, tem umas partes legais, mas é meio tosco, porque não tem uma indicação de passagem de tempo ali. Em questão de instantes, ele já virou outro lutador fodão. E eu acho que um diretor mais experiente é saber administrar melhor o tempo e fazer uma montagem mais interessante. Olha, pessoal, a resenha do SQLVS já vai continuar, mas essa breve paradinha tem um motivo nobre: divulgar algumas empresas que estão direcionando esforços para ajudar o Rio Grande do Sul e estão com a gente nessa. É isso aí, 100% do que a gente arrecadar com essa parceria vai ser doado para o combate às enchentes e cuidar com as pessoas desabrigadas. Por isso, queridos, a gente deixa um caloroso abraço e recomenda com força. Olha, gente, a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, está com diversos cursos profissionalizantes online que você acessa lá no ebaconline.com.br ou lá no Instagram, @e.b.a.c, e a gente deixa um forte abraço pro Lucas, pra Gabriela e pra Brenda. Tamo junto. Também tá com a gente a Júlio Okubo, a joalheria que se reinventa a cada ano com peças exclusivas para todas as idades. Vale a pena dar um pulo no Instagram, Júlio Okubo. Okubo soletra O-K-U-B-O. Um salve pro Maurício, que toca o dia a dia por lá e tem ajudado demais o pessoal do Sul. Vamos agora aqui, gente, com a Pet Passaporte, uma empresa muito bacana de planejamento e assessoria para viagens internacionais com cães e gatinhos. A Fernanda Bona é um amor e faz absolutamente tudo que você precisa. Eu mesmo já testei e aprovei. O @ deles lá no Instagram é Pet Passaporte. E agora vem a Pangeia, moda com estilo, conforto e autenticidade. Tá sempre rolando coleção nova lá no Instagram, @Pangeia. Pangeia com G, tá, pessoal? Um alô carinhoso para Diérica. Gente, a Bres Clínica Odontológica fica na cidade de São Paulo e conta com uma equipe completíssima liderada pela doutora Alice Bressani, que além de uma dentista de mão cheia, canta melhor que a Sandy, viu? Comece a sua revolução bucal visitando aí o @Bres, BRESS, Clínica Odontológica. O Estúdio Q13 é um hub criativo multilingüe com várias gerações para pensar no seu negócio. Eles prestam serviços de design gráfico, marketing, arquitetura e cinema, olha só. Dá um pulo no Instagram, estúdio.q13, estúdio com S mudo, tá?
Um grande abraço para Lília, para Nina, para Mariana e para o João Pedro. Boa, Marcudo. Olha só, o Verdazo é uma mídia alternativa da grande Sociedade Esportiva Palmeiras, que há quase 20 anos cobre o dia a dia do clube aí com matérias, lives e muito amor envolvido. Basta você digitar Verdazo com 2 Zs, que você encontra lá o trabalho do Conrado e grande companhia por aí. Avante palestra! A Evolux é uma startup que ajuda empresas a transformar dados tributários em estratégias corporativas por meio de análise avançada, compliance fiscal personalizado e automação de processos. Vale a pena acessar o www.evolux.app, Evolux com 2 L's e X no final. E conhecer o trabalho do Gabriel Araújo, um profissional diferenciado que a gente conhece e confia. Gente, vamos aqui agora com a Tudo de Veterinária, loja virtual feita por e para veterinários e também pet lovers. Acesse aí o www.tudo.vet.br que você encontra aí acessórios para deixar sua rotina muito mais divertida, e um beijo muito carinhoso aí para nossa Babi Gotardo. A Amazonic Soul é uma empresa de artesanato focada em braceletes com produtos desenvolvidos por artesãs da Amazônia, sempre de forma sustentável. Olha só que legal. Fica a dica do site amazonicsoul.com e do Instagram amazonicsoulbr, Amazonic com K no final e Soul S-O-U-L. Dá um pulo lá. Vamos lá, gente. A M2 Tracker Condomínios é a solução de gerenciamento de encomendas e correspondências que está revolucionando a maneira de receber encomendas em condomínios residenciais, viu? Você, querido ouvinte, que é síndico e amigo do Tim Maia, pode acessar o www.m2mensageria.com.br agora mesmo e solicitar uma demonstração. E ó, a M2 Tracker Condomínios é um produto M2 Mensageria, solução de ponto a ponto. A Psicólogos Brasil realiza atendimento psicológico clínico para brasileiros que vivem fora do Brasil, um serviço super importante que vem sendo cada vez mais requisitado. Se você é essa pessoa ou conhece alguém que precisa, dá um pulo lá no psicólogosbr.com, sem BR no final, e fala com os psicólogos Marco Antônio Nicoletti e André Mauruto. Gente, a Yudi é uma agência de vanguarda liderada pela Thaís, que apoia marcas que querem se posicionar de forma consistente com estratégias de marketing e também de conteúdo. Vai lá no @yudi.agência conhecer mais. Yudi, que parece o nosso amigo do PlayStation, mas se escreve você em inglês, You, com um D mudo no final, e o resultado é Yudi, vale a pena conhecer. E a Sônica Podcasts, a produtora e consultoria de podcasts que possibilita você gravar de onde quiser e com quem quiser. Vale a pena acessar o sonicapodcasts.com e conhecer. Beijo pra galera da Sônica, que é responsável aqui pelas quase 400 edições do SQL VS. E lembrando que todos os contatos estão também na descrição desse episódio, tá? Recado dado, segue aí, pessoal. Queridos, dentro desse contexto todo de discussão do tema, da porradaria, questões políticas, questões de gênero, vocês não acham que, tirando assim, uns 10% não, né, Sansão? Uns 30% de violência, aquele final ali é porradaria pura? Esse filme seria a cara da Netflix? Tem todo o contexto, né? Porque corre o boato por aí de que a Netflix acabou largando o filme por questões políticas, até pelas críticas que ele faz aqui, não só ao governo, mas também às castas políticas que a Índia até hoje, enfim, enfrenta, né? Vocês acham que isso pode ter sido um dos motivos, aliás, pelo qual a Netflix vendeu os direitos para o Universal, né? E por isso que saiu nos cinemas e talvez demore muito tempo para chegar no streaming, né? Ô Rafa, essa é uma questão interessante, cara, porque, vamos lá, a Índia, que é um puta polo de tecnologia, né, cara, de produção e também de consumo, né? Como tem consumo lá, qualquer influenciador da Índia tem 50 milhões de seguidores, qualquer político mais popular tem 90, 100 milhões de seguidores, os números lá são absurdos. E é interessante a gente observar como, cara, governos populistas facilmente ganham poder na Índia, né? E aí pode ser um populismo mais à esquerda, pode ser um populismo mais à direita, né? O primeiro-ministro da Índia é de extrema-direita no atual momento, e eu não sei bem se ele não se veria retratado em alguns momentos ali do filme, né? Então acho que esse é um ponto a se debater. E outra coisa que chama atenção é essa coisa do guru cuzão, né? Do guru charlatão, que eu acho que é bem interessante aqui também. A gente teve recentemente vários casos aí de escritores, tem documentário na Netflix, tem série, não é um, não são dois, são algumas dezenas,
desse guru, né, que parece aquele cara bonzinho, que vai fazer yoga, que vai levar você a se espiritualizar cada vez mais e ter aquela imagem da Índia boazinha, querida, fofa, mas não é bem assim quando a gente fala em governo, né? Então o governo que é quase sempre muito populista, vai levando a população pela sua crença, né? Então acho que além da parte política, tem a parte religiosa, que certamente não seria bem vista por qualquer governante indiano. Então acho que esse fato, viu, Rafa, somado com a ultraviolência do filme, porque ele não é um filme só um pouco violento, né? Ele é bastante violento, acaba limitando uma chegada na Netflix, que eu acho que pediria para ter uma certa edição a mais do que a gente viu nessa versão aqui, né, Marcudo? É verdade, mas assim, eu acho que o filme nem vai tão fundo nessa questão. Acho que podia colocar mais a mão na terra, digamos assim, porque tem toda essa questão política mesmo por trás. A gente vê a ascensão desse líder religioso populista, que tem a polícia no bolso e está elegendo uma marionete dele como presidente. Nesse contexto tem tudo aquilo das diferenças entre pobres e ricos, e o filme nem trata tanto de castas em si, ele foca mais nas diferenças sociais, né? E para isso tem aquela cena, por exemplo, da fuga do tuk-tuk, que a gente vê a cidade rica por cima, aí corta para as pessoas dormindo no chão da rua, e ok, é uma forma de mostrar a desigualdade, mas acho que o filme podia ir além, e aqui eu lembro de outro filme indiano que trata do mesmo tema de eleições e diferenças sociais, mas de um jeito mais convincente, que leva a gente pro meio do problema, que é o Tigre Branco, que tem episódio aqui também. Né? O próprio RRR também vai fundo nessa questão, mas Fúria Primitiva não, e isso faz parte do núcleo da história, né? E o filme ensaia alguns momentos assim, que nem quando eles roubam a carteira da Queen, né? Aquela chefe do crime, né? Tem toda aquela cadeia de ações. Tem uma cena de umas pessoas dormindo amontoadas no chão, mas podia ir além. Né? Mas eu acho que o filme tem o seu valor quando ele faz denúncias, né? Mesmo que não com muita profundidade. A história do líder religioso é a mais bem desenvolvida. A gente vê em vários momentos como ele usa a fé para manipular as pessoas e como ele coloca religião, política e dinheiro no mesmo saco. Infelizmente é assim que funciona, a gente vê acontecer aqui no Brasil. Né? A questão da prostituição também está bem presente, a forma como a elite usa aquelas minas vulneráveis. Então, o filme vai bem nesse aspecto das denúncias. Só abrir um parênteses aqui, viu, Marcudo? Você estava falando da questão da prostituição. Me desaponta bastante a figura feminina nesse filme, cara. Porque a gente tem uma atriz que é excelente, né? Ela é muito boa atriz, aliás, como ela é bonita, que poderia ter tido um arco maior, né? A gente fica muito tempo com flashback, muito tempo em questões que eu acho que não são o core do filme e não explora bem ela, né? Eu nem queria que fosse um interesse amoroso, não queria que fosse nada demais, mas ela tem praticamente 2 ou 3 cenas curtíssimas e vai aparecer como uma bandeja para praticamente salvar o protagonista ali no final, né? Então fica uma coisa meio deslocada, a gente não sabe o nome dela, né? Não desenvolve muito. Tem uma tatuagem, da onde vem essa tatuagem? Ela é um pássaro, ela é um bicho, ela é alguma coisa? Faltou explicar um pouquinho mais, né? Com 2 horas de filme, eu acho que dava para ter amarrado melhor essa parte, talvez caia aí no colo da estreia do diretor, né? Exatamente isso, atrelado mais à questão política. Eu vou colocar um pouquinho de Duna, o Sansa vai adorar isso, por sinal. Mas a questão dos líderes carismáticos que chegam ao poder e como utilizam toda a sua ideologia, seja religião por cima, utiliza para os seus próprios objetivos. Por exemplo, tem uma cena no filme que não lembro o nome do personagem do vilão agora, que ele havia derrubado uma comunidade e fez para criar, e criou para criar uma fábrica. E daí ele disse numa entrevista, das várias que aparecem no filme, que aquilo iria ser para os fiéis dele. E ao final do filme, quando ele é morto, ele diz: sem mim as pessoas não irão conseguir os seus objetivos ou ficarão perdidas. Então isso é uma mensagem muito importante e muito necessária até nos nossos dias de hoje, porque o messianismo não dá ser uma moeda que rege cada nação de forma alguma. E também a crítica do Sansa em relação à figura feminina da personagem também seria bem interessante, e eu fiquei muito receoso que seria um par romântico para o personagem do Dev Patel, e que, ao menos, isso não aconteceu, mas que teria sido interessante. Mas erros à parte da estreia da direção dele,
Aos poucos eu acredito que ele vai criar ele vai ter o feedback e, quem sabe, abranger mais. Pessoal, antes da gente ir para as notas do filme, vale a pena dar nossos 2 centavos sobre o futuro, né? Mesmo com o resultado positivo nas bilheterias, o Dev Patel falou em uma entrevista recente para Variety que ele não pretende fazer sequências dessa produção, mas nada impede que ele passe a bola para outro diretor e até mesmo outro ator para dar continuidade à saga do Homem Macaco, que pode seguir aí os passos de John Wick. Faz sentido para vocês? Eu vou responder que faz e não faz, cara. Né? Até contrariando um pouquinho o Rafa, que tá fazendo não com o dedo, para por aí, tá bom. Cara, mas a gente vê tanta sequência meia boca de coisas ruins, e eu acho que tem um universo tão legal para ser explorado aqui do Monkey Man, né? Não sei se seria o próprio Homem Macaco, se seria de novo Dev Patel na frente e atrás das câmeras, ou se a gente poderia ter mais gente do elenco indiano, né? Tem tantos atores e atrizes fantásticos em Bollywood e também em Tollywood, que poderia ter, sim, sequências muito interessantes, desde que junto com a Monkey Paul, desde que com uma supervisãozinha, talvez, do Jordan Peele, desde que pegasse essa origem, trabalhasse dentro disso, eu acho que a gente poderia ter coisas interessantes, sim. Não sei se outros filmes, não sei se uma sériezinha derivada, não sei se algo do tipo, mas eu gosto da ideia de dar sequência para algo que é bom. É que eu tava até lendo num fórum essa semana que a Índia tem centenas, literalmente, de deuses e semideuses, né? Seria, de repente, uma ideia legal se ele trouxesse uma franquia não de vários homens macacos, mas de outros deuses e semideuses que pudessem se encaixar dentro dessa, talvez, história que ele quer contar sobre a Índia, essas críticas sociais, como o Marcudo falou bem aqui, porque, inclusive, dentro do próprio filme, tem ali, né, uma estátua que fala da dualidade, que tem as duas divindades juntas, feminino e masculino, que, cara, tem muitas histórias que pode ser contar. Acho que de repente seguir por um caminho desse, talvez valha a pena manter, sabe? Mas eu acho que mais uma franquia, mesmo que o Sansa falhar, tem várias meia-boca, concordo. A maioria é meia-boca, na verdade, né? E eu também nem sei se o Dev Patel ele quer se estabelecer como um ator / diretor especializado em filmes de ação / vingança. Eu não quero desmerecer, tá, João, de forma alguma, esse tipo de filme. Pelo contrário, eu gosto bastante até também. Mas eu acho que o Dev Patel ele pode ir mais, saca? Ele pode ir além. Depende muito de como é que vai ser a visibilidade. Como vocês disseram, o filme conseguiu se pagar, teve uma boa recepção, acredito que possa vir alguma coisa a essa expansão dos deuses. É bem provável, eu acho que é bem provável que ele consiga fazer uma sequência, dependendo da situação. É que esses cineastas, assim, tipo, o Todd Phillips disse que não iria fazer um Coringa 2, e estamos aí com Folia D chegando logo em outubro. Então, é bem provável. E eu acho que, assim como o Michael B. Jordan fez com o Creed 3, ele vai conseguir alguma coisa mais adiante com Monkey Man ou Fúria Primitiva, com certeza. E aí, Nai, tá ansiosa pro Monkey Man 2, 3, 4? Ou melhor parar por aí, hein? Tô ansiosa sim, eu gostei do filme, acho que merece uma sequência, só não sei se 4. Vamos no 2 e daí do 2 a gente começa a pensar no próximo, passinho de cada vez. Respondendo a minha pergunta, eu acho que não faz o menor sentido. Ele literalmente morre no final, acabou, não tem mais Homem Macaco. O filme até ensaia aquela coisa de um homem do povo indo contra os poderosos. O guru diz que ele é perigoso, tem que ser eliminado, mas não passa da superfície. A única coisa que interessava pra ele era a vingança, e ele conseguiu. Pode até falar, mas aparece outro lutador com a máscara do macaco. Mas aí vai ser a mesma história, messiânica, sendo que essa já não foi lá muito original. Acho que já tá bom assim. Olha, Marcudo, eu acho que se não mostrou o corpo ali dele sendo enterrado ou coisa do tipo, eu acho que tem possibilidade dele voltar. Lembrando que em Tropa de Elite, que o Marcudo tá sempre evangelizando por aí, falavam que no primeiro filme tava tudo resolvido, que tinha acabado a história, mas eis que veio a segunda Tropa de Elite, ainda mais elogiado que o primeiro, né, Marcudo? Então, tudo bem que o Dev Patel, ele foi com tanta sede ao pote que eu acho que ele meteu os 2 Tropa de Elite num filme só, né? Que eu acho que ele se empolgou, rapaz. Mas eu acho que tem um universo, né, ô João? Tem um lore super gostosinho ali que pode ser explorado mais pra frente.
Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora, hein? Chegou a hora da gente dar nossas notinhas por aqui. De 0 a 100, meus queridos, quero saber quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra Fúria Primitiva ou Monkey Man, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema Ladies First. Gente, se Jordan Peele acreditou, por que raios eu não ia acreditar? Vou de 85 poltronas amarelas no meu primeiro episódio de longa. De toda a nossa conversa que a gente teve aqui no encontro, foi uma estreia sólida e muito bem concisa. Então, acho justo e eu acho que, da minha parte, eu vou colocar 85 poltronas amarelas. Gente, gostei do filme. Para um filme de estreia, a gente sempre tem que dar, né, Marcudo, passar um paninho e com mais calma. É um bom primeiro trabalho. Ele tem só 34 anos, gente. Mas eu acho que o filme tem muita barriga. Ele podia ser mais enxutinho. Aquele miolinho woke, apesar de ser interessante, ficou desconexo com o resto da história. E é muito flashback, né, gente? Oh, meu Deus do céu, haja flashback. Mas ainda assim, um grande filme. Um dos mais interessantes do ano. Vou deixar ele aqui com 78 poltronas amarelas. Eu vou aqui com o Sansa, cara. Eu vou dar 78 também. Concordo com o João, estreia sólida. Mas essa barriguinha aqui, que é quase uma barriga na barriguinha. Excesso de flashbacks. Eu até achei que o Marcudo fosse trazer isso, não o Sansa, né? Mas a química é foda, né? A química é foda. Peraí, antes da nota, Marcudo, eu tenho uma pergunta pra você, Marcudo. Você gosta mais de esfirra, de coxinha ou de empadinha? De esfirra. Interessante, Marcudo. E eu fiz essa pergunta porque, obviamente, o Dev Patel. Não é possível que tu meteu essa, mano. Olha, é um bom esforço inicial de um diretor que ainda tem chão pela frente. Eu vou dar aqui 70 poltronas amarelas. Muito bem, consultando a calculadora do Senta Que Lá Vem Spoiler, ficamos com 79.2. Como não existe poltrona sem braço, 79 poltronas amarelas para o Homem Macaco. Não, Fúria Primitiva. É isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que no Senta Que Lá Vem Spoiler, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário no nosso Instagram ou no Spotify, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber a sua opinião sobre Fúria Primitiva, o filme de estreia de Dev Patel na direção. Certo, Rafinha? Queridos, que prazer voltar a gravar com vocês. Um beijo, Nai, um beijo, João, um beijo, Marcudo, um beijo, Sansa. Até a próxima. Tchau, obrigado. Ironicamente, domingo foi meu aniversário, então esse encontro aqui foi um baita presente de aniversário. Vamos pra cima! Quem quiser me encontrar nas redes sociais, tipo Instagram, JoãoK1905, podem me encontrar lá. E até a próxima. Jovens, já tô ansiosa para acompanhar o debate lá nos comentários do Instagram, @sqlvs.podcast. Um beijo. É isso aí, valeu pessoal, parabéns pro João e até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!